Aleluia. Acabou? Acabou. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Quantos dos irmãos tiveram pelo menos um dia comigo essa semana? Ok, obrigado pelo carinho, pela disposição. Os outros não vou mandar erguer a mão, pode ficar em paz. Já estava pensando uma maneira de se livrar, né? Mas eu queria convidar você, que não esteve nem um dia pessoalmente, porque eu creio que pela internet você esteve, para vir essa semana. Então nós teremos um feriado na terça. Obviamente, tendo um feriado na terça, você pode vir na segunda, né? Você não vai ter aquele compromisso de acordar cedo na terça. Você pode vir para orar, receber ministração. Então é uma semana em que vamos ministrar a palavra no livro, especificamente sobre ansiedade, preocupação, toda semana, amém? Essa semana que passou foi uma grande bênção. Hoje já estamos no 7º dia do jejum. Quantos estão envolvidos nesse tempo de jejum? Aleluia. E hoje nós vamos compartilhar a palavra. Ontem nós não compartilhamos. Ontem foi uma reunião diferente das outras. O Espírito Santo moveu de maneira diferente entre nós. Mas hoje nós queremos compartilhar a palavra de Deus. E se você tem um livro, você pode abrir o livro aí no 7º dia. Se não tem, você pode pegar a revista. E se não tem nenhum livro nem revista, pega a sua Bíblia e abre em João capítulo 11. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra de consolo, ânimo, perseverança, paciência e fé. Para aqueles irmãos que estão orando, buscando a Deus por algo, e parece que a bênção tem demorado tanto. Eu nunca digo que a bênção demora, porque Deus nunca se atrasa, Deus nunca se adianta, Deus está sempre no tempo certo. Mas o tempo de Deus nem sempre é o nosso. A maneira como Deus age, os caminhos de Deus, nem sempre nós compreendemos. E nós não gostamos de esperar. A espera, no final das contas, torna-se um grande teste. E se você tem esperado pela bênção, continue crendo, porque ela está mais próxima do que estava antes. Porque Deus é bom e ama você. E Deus tem visto as suas lágrimas. Muitos talvez tenham chorado sozinho em casa, no travesseiro, no quarto sozinho, e você fica pensando que as suas lágrimas estão caindo em vão. Não estão. O seu Pai está junto de você. Suas lágrimas são colhidas em odres sagrados, na presença de Deus. Nenhuma delas é desperdiçada. Por isso não tenha receio de derramar a sua alma e o seu coração na presença de Deus. Você sabe, esperar é um grande teste, mas o teste fica muito mais difícil quando a gente vê outros ao nosso lado recebendo a bênção, enquanto nós ainda não. Às vezes vemos até pessoas que nem são convertidas, recebendo bênçãos, e nós não. Então esse é o tempo em que o diabo lança muitos questionamentos na nossa mente. Será que tem algo errado comigo? Será que sou eu que não sei orar? Será que Deus não quer fazer esse milagre na minha vida? Nós temos muitos questionamentos. E talvez você está aqui hoje, ou está nos acompanhando pela internet, esteja justamente no meio dessa situação. Eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Quantos querem receber a palavra? Eu gostaria de, pela graça de Deus, lançar mão de 3 ou 4 exemplos bíblicos de momentos em que pessoas tiveram que esperar. Primeira situação está lá em João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro. Vamos ler do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia,
da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Essa é uma maneira muito boa de você orar. Elas estão aqui ensinando como é que devemos orar. Sempre chegue diante do Senhor com a convicção completa: eu sou amado do Senhor. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Elas eram de Betânia. Na Bíblia nada é por acaso. Betânia significa casa dos pobres. Não é precioso que Deus ame a casa dos pobres? Não é precioso saber que os pobres não são esquecidos diante de Deus? E a Bíblia fala que o Senhor amava Lázaro, e era um amor perceptível. As suas irmãs perceberam, na verdade todo mundo percebia. De fato, o Senhor ama a Lázaro, ama as suas irmãs. A Bíblia fala que todas as vezes que o Senhor passava por aquela região de Betânia, o Senhor gostava de ficar na casa de Lázaro, Marta e Maria. Não é precioso quando o Senhor gosta, o Senhor se sente confortável na nossa casa? É interessante, porque Paulo diz lá em Efésios capítulo 3, verso 17, Paulo faz uma afirmação que às vezes podemos, lendo superficialmente, podemos pensar que Deus não habita em nós. Paulo diz assim: habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Mas o que na verdade esse versículo está dizendo é o seguinte: que o Senhor se sinta confortável habitando em você, que o Senhor se sinta em casa habitando em você, que você seja uma casa em que o Senhor se sinta à vontade e não haja desconforto para Ele. Deus tem prazer de estar com você. O nome dele é Emanuel. Cristo é Deus conosco. Então o Senhor tem prazer de estar conosco, mesmo que habitemos em Betânia, casa dos pobres. Mas quando o Senhor chega, aquela casa se torna um lugar de plenitude, de alegria. Verso 4, a palavra do Senhor diz assim, João 11, verso 4, aleluia. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte. Isso significa que tem enfermidades que é para a morte. Nós vamos partir se o Senhor Jesus não voltar. Todos nós iremos partir. E eventualmente pode ser que alguém tenha uma enfermidade e é para ele partir, para estar com o Senhor. Mas eu creio que é somente quando ele cumpriu ditosa velhice. Eu penso que a vontade de Deus é que você seja farto de dias. Quantos creem nisso também? Essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Preste atenção, nós lemos no verso 3 que a própria Marta e a própria Maria disseram: Senhor, está doente aquele a quem tu amas. Elas fizeram a confissão, mas aqui agora o próprio Senhor Jesus está dizendo que ele de fato ama e amava muito Lázaro, Marta e Maria. O Senhor os amava. O texto enfatiza isso por duas vezes. Eles eram alvo, objeto do amor de Deus. É algo que temos que lembrar constantemente. Muitos vão dizer que é um assunto trivial. Muitos vão pensar que é algo que ele já sabe, mas não é algo para você aprender, é algo para você se alimentar todos os dias, é algo para você lembrar constantemente. Por quê? Porque as circunstâncias teimam em nos mostrar às vezes evidências de que Deus se esqueceu de nós, de que Ele não está ouvindo a nossa oração, entende? O diabo vem para trazer acusação na mente,
mentiras e falácias de que nós não merecemos aquela bênção, de que tem algo errado conosco, de maneira que precisamos vir todo domingo aqui para sermos lembrados que nós somos amados do Senhor. Quantos sabem que são amados? Muito importante saber, mas quantos sentem que são amados? Nós não sentimos sempre. Crer e saber é o fundamento, mas o crer e o saber em algum momento tem que se traduzir numa sensação de paz e descanso. Eu sou mesmo amado. Não sou amado porque eu sou melhor, não sou amado porque eu sou bom, não sou amado porque eu sou perfeito. Ele simplesmente me ama porque Ele é bom, gracioso, e os seus olhos de amor pousaram sobre mim, e Deus te escolheu. Então está claro que o Senhor os ama, mas aí, olha o que diz o verso 6, quando pois soube que Lázaro estava doente, o que ele fez, meus irmãos? Saiu correndo para curá-lo? Vamos imediatamente, vamos sair daqui rapidamente, porque Lázaro, meu amigo, está enfermo, e vamos, pega Pedro, pega a mala, vamos lá Judas, cadê a tesouraria, vamos tentar ver se a gente acha um transporte para chegar mais rápido. Não, o Senhor não fez nada disso. A Bíblia fala, quando ele soube que estava doente, aquele a quem ele amava, o que ele fez, meus irmãos? Demorou, olha para cá. Mesmo que você já tenha imaginado 1000 razões, porque a bênção às vezes tem demorado a chegar na sua vida, é preciso lembrar que ele demorou porque ele amava Lázaro. O Senhor tem demorado porque Ele ama você. Pastor, eu não consigo às vezes entender essa relação. Mesmo que a sua mente não consiga hoje entender, acredite em mim, vai chegar um momento em que todo o cenário vai estar completo e você vai entender o propósito de Deus. Por que o Senhor demorou? O Senhor demorou ainda no lugar onde Ele estava, não é? Então, eu quero pelo menos 3 coisas, eu quero dizer para você que são razões porque o Senhor disse. Ele mesmo disse que a enfermidade de Lázaro não era para a morte, mas era para que se manifestasse a glória de Deus. Então, a glória de Deus, nesse caso, primeira coisa que você tem que entender, é que a ressurreição é maior do que a cura. Tem mais glória em um morto ressuscitado do que em um doente curado. As duas coisas são ótimas, as duas coisas são maravilhosas. Se o Senhor tivesse ido, colocado a mão em Lázaro e curado ele, seria maravilhoso, mas provavelmente não estaria registrado no Evangelho. É bênção, é maravilhoso, mas o Senhor disse, essa enfermidade é para manifestar algo maior. Então o Senhor se demorou, para quê? Para que a glória de Deus pudesse ser vista. O Senhor esperou até que ele morresse. O Senhor sabia o que estava fazendo. E a Bíblia fala então que o Senhor chega lá, já tinha 4 dias que estava morto. Seria de se esperar que já cheirasse mal. E no entanto, o Senhor chama Lázaro pelo nome e ele se levanta dos mortos. Essa é a glória. Tem uma outra glória nessa história. Marta e Maria, lá no verso 25, quando Jesus chega lá em Betânia, o Senhor diz para elas, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Veja, Jesus não tinha morrido ainda. E no entanto, ele declara que ele é a ressurreição. Isso é muito interessante. Significa que Marta e Maria tiveram a oportunidade de conhecer algo a respeito de Cristo, que os outros só ficaram sabendo depois que ele morreu. Veja, no dia em que o Senhor ressuscitou, Maria Madalena foi lá no túmulo, mas Marta e Maria não foram. Não foram. Eu ouso dizer que elas não foram porque elas já sabiam. Ele já tinha dito. Ele falou, até quando estava vivo, ele já era a ressurreição. E é muito mais agora, na morte, a ressurreição vai se manifestar. Elas não foram lá. Maria Madalena só ficou entendendo que ele era a ressurreição no 3º dia. Marta e Maria, irmã de Lázaro, ficaram sabendo antes. Olha para cá.
Se Deus tem demorado a fazer algo na sua vida, Ele quer primeiro manifestar maior glória. Segundo, Ele quer te dar uma revelação íntima, exclusiva, que outros talvez só vão descobrir ou aprender muito tempo depois. Mas Ele te escolheu para um lugar de proximidade, intimidade. Por quê? Porque as revelações do Senhor são reservadas para aqueles que se aproximam, que estão próximos, que são chegados. Quantos querem mais revelação? Revelação é para os íntimos. Revelação não é coisa pública, entende? Mas quando você se dispõe a crer, perseverar em crer, mesmo quando o tempo se torna um adversário, você está honrando o Senhor. Quando você não abre mão daquela bênção que você entende está na palavra de Deus, que é uma promessa de Deus, você está honrando o Senhor. Quantos creem no que eu estou dizendo? Marta e Maria viram glória de Deus, porque elas não viram a cura, elas viram mais do que a cura. Marta e Maria aprenderam, tiveram uma revelação de algo que só mais tarde outros descobriram, não é? Isso é uma coisa fundamental. Mas por último, elas tiveram a prova cabal de que elas eram alvos do amor de Deus. O que você tem esperado do Senhor? E as coisas parecem demorar. Hoje eu vou orar especificamente por duas coisas que eu sei que muitos irmãos esperam. Normalmente irmãs. Primeiro são as irmãs que querem ter filhos. A promessa de Deus é que Ele vai fazer da mulher estéril alegre mãe de muitos filhos. Eu creio na promessa de Deus. Eu tenho visto isso se cumprir na vida de muitas irmãs. Mas pode ser que você agora está assistindo aqui pela TV, ou você está aqui presente, e está dizendo, sim, mas e eu? E a minha bênção? O que tem em mim diferente das outras? Porque para mim ainda não aconteceu. Nós vamos orar no final. Também vou orar para aqueles irmãos que estão orando para se casar. As pessoas às vezes brincam com isso, até zombam, né? Daquelas irmãs, daqueles irmãos, normalmente são irmãs, que querem se casar. Elas se sentem até envergonhadas com o assunto as constrange, e com certeza, lá na intimidade, o diabo vem trazer pensamentos de questionamento. Mas eu quero dizer para você, Deus tem um plano especial para a sua vida. Eu não estou dizendo que casamento é a bênção máxima da vida, não é. Eu sou muito feliz que a minha esposa é uma grande bênção na minha vida, mas eu digo para você, casamento não é a bênção máxima da vida. A bênção máxima da vida é você estar em paz com Deus e desfrutar de vida abundante. E você pode ter vida abundante casado ou solteiro, mas Deus respeita o seu desejo, o seu sonho, e Deus quer que a sua alegria seja completa. O Senhor vai completar a sua alegria nesses dias. Ele é aquele que tem os braços tão grandes, que é capaz de abraçar a todos e aconchegar a todos, para trazer um renovo de ânimo e de força. Descansa sua alma na presença de Deus. Isso me introduz num segundo exemplo. Abraão. A Bíblia fala que Deus chamou Abraão para fora de uma cidade chamada Ur dos Caldeus. E o Senhor disse para ele, Abraão, de ti farei uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Agora, para você ser feito uma grande nação, você tem que ter posteridade. Você precisa de ter filhos. Mas Abraão não tinha. Nesse momento, quando Deus o chama, lá em Gênesis capítulo 12, Abraão tinha 75 anos. E Sara tinha 65. 75 anos e Sara 65. Sabe quantos anos Abraão teve que esperar? A Bíblia fala que Isaac nasceu quando ele tinha 99 anos. 99 anos. 24 anos de espera. 24 anos de espera. Sim. E não escolheu pedir.
Não foi algo que Deus mesmo veio e disse para ele: Abraão, você vai ser uma bênção, e através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Mas Abraão precisava ter o filho, mas passava 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Será que Sara, eu consigo imaginar, você sabe, quando você lê a Bíblia, você tem que procurar imaginar as coisas. Quando você tem boa imaginação, você é mais edificado. Você consegue imaginar Abraão e a sua esposa? Eles se deitam à noite, ela recosta o braço no peito dele, e ela chora. Abraão, será que tem algo errado comigo? Será que sou eu o impedimento para Deus fazer? Abraão, todas as nossas servas tiveram filhos esse ano, só eu que não, Abraão. Por quê? Não consigo entender a demora de Deus. Estou ficando cada vez mais velha, e vai chegar um momento, Abraão, que não vai ser mais época de ter filho. Às vezes o coração de Abraão cortava, de ouvir o choro da esposa. Certamente era difícil para ela sair, e ela tinha mulher com criança em toda a banda. Todo lugar que ela olhava, lá vem um casal, lá vem uma mulher, e ela vem com a penca de criança do lado. Naquela época tinham muitos, mas Sara não tinha nenhum. Sara não tinha nenhum. Em tempos assim o diabo traz coisas na mente, traz acusação. É porque tem algo errado, tem pecado na sua vida, você tem que descobrir. E aí você procura, mas não acha. Vai fazer um curso de quebra de maldição, preenche uma ficha de investigação. Quem sabe alguém vai ter uma palavra de conhecimento e me contar o que é que eu fiz. Se não foi eu, deve ter sido um antepassado meu que aprontou alguma coisa e eu estou colhendo a maldição. Meu Deus, onde é que está o problema? E você vasculha e não vê problema algum. Mas quanto mais você procura, mais condenado você se sente. Mas eu tenho uma palavra de fé para você hoje. Deus é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Apegue-se à palavra. Está escrito, é promessa para você. Se está escrito, é promessa para você. A mulher estéril vai ser mãe de filhos. Essa é a promessa do Senhor. Mas tenha muito cuidado com a autopiedade. Essa semana, meditando na palavra de Deus, o Senhor falou comigo sobre isso. Lá em Mateus 16, verso 22, o Senhor Jesus, Ele repreende Pedro de uma maneira muitíssimo severa. É a repreensão mais severa do Novo Testamento. Muita gente acha que o Senhor Jesus foi severo no dia em que Ele virou a mesa dos cambistas no templo e pegou um chicote e expulsou todo mundo. Olha, eu acho que isso foi também severo, mas eu acho que é mais severo ainda esse texto. Olha o que diz. Pedro, vamos ler o verso 21, só para você entender o contexto. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos fariseus, dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Muito sério quando você resolve reprovar Deus. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Seja Deus santo e pecador todo homem. De vez em quando tem gente que chega para mim: pastor, eu conheço fulano, ele é muito correto, ele é muito santo, ele é muito justo, por que que ele não recebeu ainda de Deus? Eu sempre digo: seja Deus verdadeiro e miseravelmente pecador todo homem. Por mais que você ache seu amigo maravilhoso, ele não é, ninguém é. Como você ousa reprovar a Deus? Deus é justo em todos os seus caminhos.
Se Deus chegasse e me jogasse no inferno, Ele estaria sendo absolutamente justo e correto. Quando Ele resolve não fazer, é pura graça e favor. Mas eu mesmo não sou digno, homem nenhum é. Não tem essa história, eu sei, eu tenho cumprido tudo, eu tenho feito tudo. Não, não tem, nenhum homem tem. Ninguém tem mérito nem justiça nenhuma diante de Deus. Chegue confiado no sangue do Calvário, no favor imerecido, mas não reprove a Deus, não justifique a você mesmo para condenar a Deus, nem justifique homem algum para condenar a Deus. Seja Deus verdadeiro sempre. Se você não diz amém, eu digo no seu lugar. Reprovar. Reprovou de que jeito? Olha o que ele diz: Senhor, tem compaixão de ti mesmo. Senhor, tem dó do Senhor, tadinho do Senhor. O Senhor não pode sofrer desse jeito. Nós gostamos muito do tadinho. Todo esse pensamento que nós vivemos no mundo hoje, politicamente correto, é vitimista. Todo o esquerdismo que você vê aí é vitimista. Tadinho de mim, eu sou gay. Tadinho de mim, eu sou negro. Tadinho de mim, eu sou pobre, empregado. Tadinho de mim, eu sou mulher. Tadinho de mim, que sou mulher, negra, gay, pobre. Pode lamber na autopiedade, mas acredite em mim, autopiedade é sinal de justiça própria. Pastor, como que é isso? Tudo você fala que é justiça própria. Aqui na videira, tudo é justiça própria. É isso que me dizem, e me escrevem, e mandam áudio. Eu sempre digo, não é só aqui na videira não, isso é assim desde que o homem caiu. Tudo é justiça própria. Pastor, me explica como que a autopiedade é justiça própria. Quando você diz, tadinho de mim, está dizendo o quê? Eu não merecia sofrer desse jeito. Eu não merecia passar por isso. Quando você diz, eu não merecia, está dizendo em outras palavras o quê? Eu sou bom. Eu tenho cumprido os mandamentos. Eu sou muito legal, gente boa. Eu não merecia passar por isso, eu vou reprovar Deus. Ele não tem direito de fazer isso comigo, nem com fulano, nem com Beltrano. Entendeu o que é justiça própria? Quantos estão comigo hoje? Os irmãos estão comigo hoje. Eu não prego para presbiterianos. Eu prego para uma igreja pentecostal. Se você não é, finge, faz de conta. Detesto falar e parece que eu estou no cemitério. Olha para cá. Eu estou com saudade do irmão. Cadê o irmão profeta? Não, é para amanhã. Aí, tá vendo? Um glória já me ajuda. Então, preste atenção. Todas as vezes que o diabo vem para trazer questionamentos, por que Deus não fez? Por que está demorando? Se você aceita esses pensamentos malignos, você vai cair na autopiedade. Agora, veja como Jesus lidou com a autopiedade, autocomiseração. Era assim que a gente falava antes. Agora eu estou chamando de vitimismo. Mais moderno, mais fácil de você entender. Mas ainda gosto de falar ter dó de si mesmo. Como é que o Senhor tratou a situação? Senhor, tem compaixão de ti. Isso não vai acontecer não. O que o Senhor disse para ele? Verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. O que ele disse? Arreda, Satanás. Não tem nenhuma exortação mais dura do que essa. Se o próprio Deus falar para você, arreda Satanás, você está no inferno, meu amigo. Você está no inferno, você não tem saída mais. Entende? Eu imagino Pedro ficou pálido, perdeu a voz, não sabia o que fazer, e os outros estavam rindo com a boquinha assim, bem feito. É assim que a natureza humana funciona desde sempre. Olha para cá. O que o Senhor está nos mostrando aqui? Todas as vezes
que te vier a tentação de ficar com dó de si mesmo e se justificar diante de Deus, repreenda, arreda Satanás. A minha mente é a mente de Cristo. É a mente de Cristo. Então eu vim aqui te trazer uma palavra de ânimo, fé, paciência e consolo. Mas também é preciso que você entenda que não é consolo para a autopiedade, é consolo para o coração que clama, o coração que chora e que não desiste. Eu vim aqui dizer para você, não desista, continue, não pare. Nós vamos continuar com Abraão. Abraão, a Bíblia fala, no momento de luta, desceu para o Egito. E ele desceu para o Egito, ficou com medo dos egípcios quererem tomar a mulher dele, falou para ela, fala que você é minha irmã, você conhece a história. Faraó gostou, mandou buscar Sara, mas Deus mandou praga em cima de Faraó. E a Bíblia fala que Faraó depois deu para Abraão muito presente. Um dos presentes era uma escrava egípcia chamada Agar, que é uma história para outro dia. Abraão foi embora. Os anos continuaram passando. E a Bíblia fala que Abraão chegou num outro lugar, na terra dos filisteus. E o rei de lá chamava-se Abimeleque. E, mais uma vez, Abraão, com medo, caiu no mesmo problema. Falou que Sara era sua irmã. Abimeleque manda buscar Sara, porque Sara com 88 nessa altura, anos de idade, os reis ainda queriam se casar com ela. Porque as mulheres de Deus são diferentes. É verdade. É verdade. Você acha que rei filisteu olha para a beleza interior? Nossa, Sara, eu vejo que você é uma pessoa que tem uma beleza na alma maravilhosa. Não, o rei filisteu só olha para a estampa. E ele olhou para Sara e falou, o que é isso? Com 88 anos, alguém ficar espantado com a sua beleza? Você pode pedir para o Senhor. Eu não condeno irmãs que querem ser bonitas e continuar bonitas, porque Deus criou você para ser bonita mesmo. Eu sei que é o supremo machismo que eu vou dizer aqui para as feministas, mas mulher foi criada para ser desfrutada. É muito machismo, mas é isso que é. Mulher, Deus fez bonita. Homem, Deus fez. Deus fez. Deus é bom. Por isso, corre de homem que quer ser bonitinho. Não serve. Acredite em mim, está no lado errado do espectro. Mas também corre de mulher que quer ser feia, porque ela está negando o chamado de Deus. A mulher quer ser bonita. Isso é de Deus. Sara era bonita. Deus manda uma praga na casa de Abimeleque e fala para ele à noite no sonho, você vai morrer, miserável. Agora imagina quando Deus te aparece em sonho e fala, você vai morrer. Como é que ele acordou? Tenta imaginar. A cama estava molhada. Você não consegue imaginar isso, né? Eu consigo. E Deus fez as mulheres estéreis como juízo, porque Ele tocou em Sara. Ninguém toca em você impunemente, creia nisso, porque você é amada, menina dos olhos de Deus. Está me ouvindo? É isso que nós somos. E a Bíblia fala então, que no outro dia Abimeleque fala para Abraão, mas peraí, o que você fez comigo? Por que você fez isso? Que você não falou que era sua mulher? Ah, eu tive medo, pensei que você ia me matar para ficar com ela. E aí, Deus tinha dito para Abimeleque, pedir para Abraão orar. Gênesis 20, verso 17. E Deus disse para ele, olha, pede para Abraão orar, porque ele é profeta. E quando ele orar por você e pelas mulheres, eu vou curar todas. Curar de quê? Qual doença que elas tinham? Esterilidade.
esterilidade. Eram estéreis. E a Bíblia fala então, que orando Abraão, quem foi que orou, meus irmãos? Orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher, suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Essa é a primeira menção de cura na Bíblia. E a primeira menção de cura na Bíblia foi alguém que não tinha filhos, orando para que outros que também não tinham, pudessem ser curados. Não é extraordinário isso? Nessa altura aqui, já tinha 23 anos de espera, Abraão estava esperando. As pessoas que o conheciam não acreditavam que ele teria filho. E no entanto Deus fala, Abraão, que não tem filho, vai orar por você. Mas peraí, mas o cara não tem, por que ele não ora por ele primeiro? Por que ele mesmo não é abençoado primeiro? Eu vou dizer para você, esse foi o nosso desafio para hoje. Se você estava aqui ontem, qual que é o desafio para hoje? Encontre alguém que está buscando o mesmo que você está buscando e ora por ele. Deus vai ouvir a sua oração. Mas pastor, eu não consigo entender o porquê disso. Essa é a maneira como o Senhor tem de envergonhar o inimigo. E você precisa de lançar fora toda acusação. Ah, como é que eu vou orar para alguém ter casa se eu não tenho casa? Ah, você que é pastor, você que é obreiro, né? Pastores e obreiros, eles não tiveram realmente o chamado de ganhar dinheiro. Eles podem até vir a ganhar algum dinheiro, mas ninguém vai ficar aqui multimilionário. Mas você sabe, de vez em quando eu encontro pessoas que dizem que ficaram milionárias porque me ouviram todo domingo. Acredita nisso? Porque eu orei por elas. Você que é obreiro, pastor, não tenha vergonha nem constrangimento de orar pela prosperidade que o outro já tem, mesmo que você não tenha nada para mostrar. Você não tem a sua casa, seu carro é financiado e ainda é usado. Você não tem nada para mostrar, você não tem nada para ostentar, mas o Senhor diz que você é profeta. Aí quando você orar para ele ser abençoado, a bênção vai te alcançar também. Essa é uma maneira que Deus tem de te levar a esquecer de si mesmo um pouco, porque muitos de nós ficamos todo o tempo olhando para nós mesmos, o nosso problema, a nossa dificuldade, sempre se avaliando, será que está em mim, será que não está, quando é que vai acontecer? Algumas pessoas, né, particularmente aquelas que estão orando, por exemplo, por filhos se torna uma obsessão. Ela não consegue mais ver televisão em paz, porque ela só lembra disso. Ela não consegue tirar férias em paz, porque ela só pensa nisso. E o Senhor quer que você esqueça o assunto, que você entregue na mão dele, descanse a respeito disso. Não é pelo muito falar que você vai ser ouvido, diz a Bíblia, não é? É por crer. E a maior expressão de fé é descanso. E você sabe, uma das maneiras de você descansar é começar a orar para que outros tenham uma bênção que você ainda não tem. Se você está orando para ter filho, ore com outra mulher que não tem, jejue por ela. Fala para o Senhor, Senhor, eu vou deixar que o Senhor cuide de mim, mas eu vou cuidar desse irmão em fé. Eu vou me unir a ele em oração. E sabe o que aconteceu? Deus curou. Abimeleque recebeu. Eu consigo imaginar Abraão e Sara indo embora para casa. Talvez Sara falou para ele, que papelão, hein, Abraão? De novo. Vamos ver se agora a gente para com esse negócio. Ou talvez ela disse para ele, Abraão, me explica o que está acontecendo. Você orou por elas. Por que você não ora por mim, Abraão? Você ora com todo mundo na igreja, menos comigo. Você abençoa todo mundo lá na igreja e você não tem abençoado. Será que Sara falou algo parecido assim para Abraão? As filhas de Sara às vezes falam. Mas acredite, você não vai receber o milagre porque você é perfeita e nunca falou nada para Abraão. Você vai receber porque ele é fiel, ele é bom e ele escolheu você. A Bíblia fala que Jó também fez a mesma coisa. Lá em Jó,
42, verso 10. Diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando? A Bíblia faz questão de dizer quando isso aconteceu. Quando Jó orava pelos seus amigos. Preste atenção, os amigos de Jó não eram gente boa. É o que antigamente a gente falava, não sei se tem essa expressão mais, e muito amigos. Alguém ainda fala isso? Essa expressão irônica, né? Muito amigo. Eram esses caras. Esses 3 amigos de Jó ficaram sabendo da enfermidade dele, da luta que ele estava passando. Não era só enfermidade, ele tinha perdido tudo, filhos, casa, bens, estava na miséria e na doença terrível. E a Bíblia fala que eles vieram conversar com Jó. E o que eles falaram para Jó? Jó, tem coisa errada na sua vida. Ninguém sofre tanto sem pecado escondido, não. Conta para a gente, onde é que está o seu pecado, Jó? O que você anda aprontando? Você tem uma vida oculta, tenho certeza. Você deve ter alguma mulher aí escondida. Você tem outra mulher, Jó? E Jó dizia: vocês são consoladores miseráveis, porque eu estou sofrendo tanto e vocês vieram aqui para aumentar a minha aflição. Sim, porque tudo que alguém que está no meio da provação quer ouvir, é isso, não é verdade? É isso. Eu passei por isso uma vez, anos atrás, não vou te contar a história, mas só esse ponto, né? Houve uma situação em que eu peguei tudo que eu tinha, tudo, até a máquina de costura da minha mulher eu peguei e vendi, para comprar uma casa pré-moldada. Eu fui lá e comprei, a empresa faliu e eu perdi tudo. Perdi tudo. Aí alguém veio conversar comigo. Pastor, eu era garimpeiro no Mato Grosso. E um dia eu estava viajando com 10 quilos de ouro. E os ladrões descobriram, vieram, me roubaram e levaram tudo. Ele disse. Eu falei, sim, é o mesmo que aconteceu comigo. Ele fala, pois é, mas Deus me falou que era pecado na minha vida. Eu tinha muito pecado, eu era avarento. Pastor, arrepende hoje enquanto é tempo. Você me senti tão consolado, me senti assim amado, entendeu? Triste isso. Já contei para você aqui a história de uma irmã nossa daqui da igreja, que ela abortou, teve aborto, acho que foi de duas gestações. Eu acho que foi 2, eu me esqueci já a quantidade. Aí ela engravidou, o bebê nasceu, teve um acidente na enfermaria, a enfermeira deixou o bebê cair e ele morreu. E aí a irmã chega na igreja, o pastor foi visitá-la, eu acho, e o pastor vai visitá-la, o que o pastor fala para ela? Irmã, onde é que está o pecado na sua vida? Ninguém sofre tanto, se não for muito pecador. O que você acha que essa mãe precisava de ouvir no dia que ela perdeu o filho? Essa é a palavra que eles dizem que tem? Pois é, esses eram os amigos de Jó. Você acha que Jó queria orar por eles? Sim ou não? Não, eu acho que queria sim. Qual oração que ele queria fazer? Agora você entendeu, você está aprendendo a ler a Bíblia. Eu acho que Jó queria sim orar por eles, mas não é a oração que a gente faria para um amigo, não é? Talvez Jó quisesse orar o seguinte: Deus, deixa eles sentir na pele o que eu estou sentindo um dia só. Deixa eles passarem para aprenderem a lição. Talvez Jó quisesse orar assim, mas não foi ele. Deus, a Bíblia fala que Deus mudou a sorte de Jó, porque Deus falou para os amigos de Jó: hoje vocês seriam fulminados por causa do pecado de vocês contra Jó, mas quando Jó orar por vocês, diz a Bíblia, e Jó fez isso, orou por eles, orou para quem não merecia, orou para quem o tinha condenado e acusado, e a Bíblia fala que quando Jó fez isso, Deus mudou a sorte dele. Eu quero desafiar você, ore para aqueles que não merecem a sua oração. Quando você estiver orando, Deus vai mudar a sua sorte. Essa semana tivemos um desafio desse, não me lembro qual dia agora.
Tivemos esse desafio. Muitos irmãos acharam muito duro. Pastor, isso é muito pesado. Sim, mas está no Evangelho. Quem recebe graça, ele é gracioso. Quem recebe perdão, é perdoador. Quantos receberam graça aqui? Então você não pode receber graça e ser condenador. Não tem cabimento. Então temos que praticar a graça. A graça não é somente algo para nos confortar. Não, também é algo para vivermos, praticarmos, até obedecermos. Porque ela nos educa, ela nos ensina, diz a palavra de Deus lá em Tito. Então veja, Deus quer mudar a sua sorte. Quando você fizer como Jó, quando fizer como Abraão. Mas às vezes, a gente fica pensando, pastor, será que Deus não pode explicar para a gente o motivo da demora? Deus não explicou para Abraão o motivo da demora, mas nós hoje temos o privilégio de saber enquanto estamos lendo a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita depois que aconteceu, e nós lemos na Bíblia que Deus na verdade estava esperando que tanto Abraão quanto Sara perdessem a capacidade de por eles mesmos terem filhos. Abraão com 99 anos, você sabe, não existia esses remedinhos naquela época. Com 99 anos ele não conseguia ter filho mais. Sara, com 90 anos, não podia também ser mãe. Era impossível. Deus esperou até que fosse completamente impossível que eles mesmos fizessem, para que ficasse notório e patente para todos, que o filho que viria era o cumprimento da promessa de Deus. Deus queria manifestar a sua glória. Entende? Então, a melhor coisa que podemos fazer é desistir. Não, pastor, desistir jamais. Se você segue coach, você fica aprendendo fórmulas, mas a vida cristã não é feita delas. Normalmente as coisas são corretas, até as opostas são corretas, quando se trata das coisas do Espírito. Entende o que eu estou dizendo? Aí se o coach vai dizer para você, repita sempre, desistir jamais, desistir jamais. Aí você chega na vida no Espírito, o pastor diz, aqui no reino de Deus você começa desistindo. Só quem desiste recebe a bênção. Só aquele que senta e fala, eu não vou tentar mais. Eu vou crer somente que o Senhor vai fazer. Eu não vou tentar ajudá-lo. Ele vai fazer sozinho. Tem gente que acha isso um absurdo. Tem pregador na televisão e na internet que faz questão de pregar contra isso. Que nós é que temos que ir à luta e fazer o milagre acontecer. Abraão e Sara não tinham como fazer acontecer nada. A Bíblia fala que antes de Sara engravidar, exatamente 1 ano depois dele orar com Abimeleque, 1 ano depois, Isaac nasceu. Então logo depois dele orar com Abimeleque, para curá-lo, curar sua mulher também, o anjo do Senhor foi na casa de Abraão e falou para ele, o ano que vem, por esse tempo, eu virei a você e você vai ter um filho. A Bíblia fala que Sara estava ouvindo atrás da porta a conversa, e ela riu, e ela falou consigo mesma, terei eu ainda prazer? Terei eu ainda prazer? Ela não estava duvidando do poder, ela só estava rindo da imagem. Se você não entendeu a imagem, eu não vou entrar em detalhes, tem muita criança aqui hoje, faz favor. Foi isso que ela disse, ela questionou isso, será que ainda vou sentir algum prazer nisso? Mas acredite em mim, deve ter sido muito bom, porque quando Deus faz, o prazer é completo, jamais é insípido. E quando o menino nasceu, se alguma mulher algum dia ficou alegre de ver o filho, não chegou nem perto da alegria que Sara sentiu. Valeu mais do que 25 anos tendo filhos. Alegria, porque Deus restitui anos aparentemente perdidos. Tem muito maior glória ser uma mulher de 90 anos carregando um bebê, porque o mundo para te ouvir, para te ver. Até quem não crê glorifica. Então Deus restituiu aqueles 24 anos aparentemente perdidos.
Mas com Deus nunca é perdido. Isso me introduz o terceiro exemplo. A Bíblia fala que o povo de Israel vinha saindo do Egito e chegaram num lugar chamado Cades Barneia, que é na fronteira com Canaã, fronteira com a terra prometida. E ali então, Moisés permitiu, Deus não mandou, mas o povo quis enviar espias para ver a terra. Deus não precisa de estratégias militares humanas. E a Bíblia fala então que foram enviados 12 espias, um de cada tribo. Eles eram representantes. Na Bíblia o assunto do representante é uma coisa muito séria. E a Bíblia fala que eles foram e 40 dias eles andaram na terra. E aí eles voltaram com um relatório. E eles disseram, de fato, a terra mana leite e mel. De fato, o fruto da terra é extraordinário. E eles trouxeram fruto para que eles pudessem ver. E uma das coisas que eles falam é que um cacho de uva precisava de 2 homens para carregar. Isso é que é cacho de uva. O resto é cacho de uva. Colocavam, uma travessa e um na frente e outro atrás, carregando o cacho de uva. Mas eles disseram, só que tem uma coisa, a terra tem gigante, os Enaquins, a terra tem gigante, não podemos ir contra eles, porque eles são muito grandes, e nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Esse foi o testemunho de 10 dos 12. 2, você conhece a história, eu estou repetindo, porque sempre tem novo convertido. 2 tiveram uma atitude diferente, um espírito diferente, e eles disseram o quê? Vamos subir contra a terra, nós podemos prevalecer, Deus não iria nos trazer aqui para nos deixar morrer, Deus fez a promessa, e Ele não terminou ainda, vamos entrar e conquistar, porque nós os devoraremos como pão. É por isso que a batalha espiritual te alimenta. No mundo, ela tira a sua energia. Mas quando você encara o inimigo em fé, a Bíblia fala que ele é como pão para você. E o nome desses 2 era Josué e Calebe. Josué e Calebe. Mas o povo não quis ouvir. Você sabe, a maioria sempre ouve a maioria. A maioria nunca ouve a minoria. Olha aí uma lição política para você, olha para cá. O povo, que era a maioria, preferiu ouvir os 10, que eram a maior parte dos espias. Ignoraram Josué e Calebe. A Bíblia diz que Deus disse, não vão entrar. Os filhos vão entrar, eles não vão, porque duvidaram. Eles não entraram na terra, não é porque eles eram mais pecadores, não é porque eles tinham vida conjugal com problema, não é porque eles às vezes eram avarentos e não davam dízimo, não é porque eles tinham pensamentos impuros, eles não entraram na terra só porque não creram. E isso nem era mandamento da lei de Moisés. Estou dizendo isso só porque ainda tem irmãos que insistem em acalentar esse pensamento de que para ele ser abençoado, ele tem que merecer aquela bênção. Ele tem que ter um bom comportamento para merecer aquela bênção. Não, na palavra de Deus você não recebe por merecimento, você recebe por fé. Fé, fé, creia. Só que a situação é muito séria. Por quê? Porque tem 2 que creram. O que fazer com esses 2 que creem? Eles fazem parte da nação. Ou a nação entra, ou ninguém entra. Mas os 2 creram. Mas tiveram que peregrinar por 40 anos. Eles creram e mesmo assim tiveram que esperar. Calebe teve que esperar. O que você sentiria no lugar de alguém assim? Eu podia ter entrado. Eu creio, não há dúvida nenhuma, eu creio. No entanto, tem 40 anos que eu estou esperando. Depois de 40 anos, ele entrou. Mas eu tenho uma palavra de fé e ânimo para você hoje. Deus parou o tempo para Calebe e Josué.
vai parar o tempo para você também. Ah, pastor, queria ter casado com 20, já estou com 35, já estou com 40, perdi. Com Deus você não perde nada. Deus é o restituidor. Se lhe foi tomado, se lhe foi roubado, Ele vai devolver para você. Está me entendendo? O tempo vai parar para você. A Bíblia fala que Caleb não envelheceu. Por que ele não envelheceu? Porque Deus é fiel. Ele creu, ele vai entrar e vai desfrutar. Preste atenção, todos daquela geração morreram, todos, ficaram só 2 vivos, Josué e Caleb. E eles não entraram em Canaã e morreram no outro dia, não. Caleb ainda ficou, ele entrou, conquistou, ainda ficou mais 30 anos desfrutando. Os outros morreram todos antes de 80 anos, ele não. Ou pelo menos morreram naquele período de 40 anos. Vamos ver o que ele diz? Vamos só ler esse texto, eu vou encerrar. Josué 14, verso 7, diz assim: isso aqui é Caleb falando com Josué. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperavam o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Persevera em seguir, faça conforme o Senhor põe no seu coração. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor Deus. Eis agora, isso é Caleb falando. Então Josué, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Mas olha o que ele diz. Isso aqui não é exagero de linguagem, não é hipérbole. Isso aqui é homem de Deus, não mente. O que ele está falando é verdade. Olha o que ele diz: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. O tempo parou para aquele homem. Eu creio num Deus de milagres. Não tenha receio, não permita o seu coração ficar amargurado com Deus, ressentido com Deus. Pastor, é possível isso? Sim, é possível. Muitos caem, né, nessa esparrela do diabo. Não permita o seu coração ficar amargurado com o Senhor. Mesmo que você seja provado, persevera, pacientemente, espera o cumprimento da promessa de Deus. Nós não sabemos as coisas que há entre o céu e a terra. A Bíblia fala que Daniel começou a jejuar e orar por algo, mas demorou 21 dias para o anjo Gabriel vir trazer a resposta. Quando o anjo Gabriel chegou, ele falou: Daniel, homem muito amado. Percebe como Deus faz questão de te lembrar? Você é amado. Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você começou a orar, sua oração foi ouvida. Desde o primeiro dia. Aí Daniel certamente falou: mas então por que demorou tanto? Ele explicou: quando eu saí para trazer a resposta, houve guerra espiritual. O principado da Pérsia veio contra mim, da Grécia, eles vieram me resistir. Mas aí Miguel, que é príncipe do Senhor, ele veio e pelejou e me abriu espaço. Mas a batalha durou 21 dias. Existe uma batalha ao derredor do seu milagre. Eu não sei quantos dias pode demorar, nem você sabe, mas você pode perseverar em esperar. A resposta já está vindo do céu. Eu creio nisso. Quantos creem também? Vou ler com você só mais um versículo, vou encerrar.
Hebreus 6, verso 12. Diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que, pela fé e pela... Aqui está longanimidade, põe na corrigida está paciência, eu gosto mais de paciência. Diz assim: para que não vos torneis... Aleluia. Aleluia. É bom você abrir a sua Bíblia. A palavra é paciência na corrigida. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam promessas. Como é que você herda a promessa de Deus? Pela fé e pela... Quantos creem? Não vou perguntar quantos têm paciência. Nós não gostamos de esperar coisa alguma. Somos a geração do instantâneo, do clique, do toque, do celular ultrapotente. Somos a geração que, se o elevador demora, você vai apertar o botão umas 10 vezes. Não toleramos espera, mas às vezes teremos que esperar. Mas a recompensa é para aqueles que pacientemente conservam a fé. Fique em pé onde você está. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Mas antes de participar da mesa, eu queria orar pelas mulheres que estão orando para ter um bebê. Eu queria que você saísse do seu lugar, viesse aqui à frente. Se você é mãe dela, pode vir representando ela. Se você é sogra, pode vir representando a sua nora. Talvez ela não está aqui, mas Deus pode fazer por causa da sua fé. Pode chegar para frente, não tenha constrangimento, não se sinta embaraço. Você é amada, apenas saiba disso. O Senhor te ama. Ele escolheu manifestar glória dele na sua vida. Mas o milagre vem quando você descansa. Pastor, não consigo descansar. Esforça para entrar no descanso, esforça, vigia. O milagre está no descanso. Vai tirar férias com seu marido. Todas têm marido, né? Você está rindo. Mas tem gente que quer ter filho sem marido. Não é o melhor de Deus. Tá bom? Claro que você pode fazer o que você quiser, mas não é o melhor. O melhor é com seu marido. Preste atenção. Pode ser que o problema também não esteja em você, porque alguns aqui nem sabem, porque o médico disse que não tem problema. Independente de onde seja, é o seu coração que está apertado. Não é o dele, é o seu. É você que está lutando com o anjo. É você que vai receber a bênção. Descansa. Vai tirar férias com seu marido, de descanso, de prazer, se é que você me entende. Porque no momento de descanso que o seu milagre vai se manifestar. Todos os irmãos, tendem para cá a sua mão, com compaixão no coração, com amor no coração. Você que está em casa, posicione-se também em pé. Se você está buscando esse milagre, eu creio que nesse jejum o Senhor vai operar milagres. E no jejum do ano que vem, do segundo semestre, vamos consagrar crianças aqui que são frutos de milagre para a glória de Deus. Estende para cá sua mão, comece a orar. Eu quero ouvir a sua voz orando. Apenas ministra: Senhor, manifesta vida, manifesta vida. Pai, nós oramos nessa hora que o útero, ovário, trompa sejam alinhados. Ó Deus, se há qualquer coisa fora, que seja corrigido. Se existe qualquer tipo de deformação, miomas ou o que quer que seja, remove pelo teu poder. E nós chamamos vida para esse útero adormecido. Vida de Deus, recebe vida de Deus, em nome de Jesus. Eu declaro hoje que você, de acordo com a promessa de Deus, vai ser
alegre mãe de filhos. Alegre mãe de filhos. Em nome de Jesus. Aleluia. Agora você, ninguém mais, só você, coloca a sua mão no seu ventre. Se você veio representando, pode colocar também. Você está representando. Deus valoriza representante. Amém? Feche os seus olhos, repita comigo. Diga: eu creio na promessa de Deus. Diga: eu sou abençoada e eu recebo agora cura, restauração. Diga: o meu ventre recebe vida. Diga: hoje é um marco. Eu vou ser mãe, alegre mãe de muitos filhos, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quantos creem? Digam glória a Deus. Aleluia. Pode assentar. Quem está aqui na frente, você fica em pé. Apenas vai sentar em fé, com alegria no Senhor, de que algo foi liberado aqui nessa manhã. Essa é uma manhã de milagres para a glória de Deus. Aleluia. Agora eu gostaria de orar por irmãs e irmãos também. Normalmente é mais irmãs que têm orado para se casar. Eu sei que isso às vezes para você é motivo de embaraço, de zombaria, mas não para o Senhor. Deus te ama. Quantos estão orando aqui? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Não tenha constrangimento. Muito cuidado com o seu sorriso. Muito cuidado com o seu olhar de cima para baixo. Muito cuidado. Tenha sempre um olhar gracioso, amoroso, generoso, porque o Senhor é bom. E o Senhor quer que a sua alegria seja completa. Deus é o seu Pai. Ele quer a sua alegria completa. Eu creio nisso. Você crê também? Você crê que é amada, que é amado? Muito importante que todo dia você declare isso, porque a nossa mente se esquece facilmente, e aí começamos a sentir emoções contrárias. Quem se sente amado, descansa nos braços daquele que ama. Se Ele me ama, Ele está cuidando de mim. Lança fora a ansiedade. Ficar preocupada ou preocupado não vai mudar nada a história. Não tem poder de mudar coisa alguma. Mas quando você descansa, isso tem poder de mudar você. Isso coloca no seu rosto glória. Quando você descansa, vem um brilho especial sobre você, do céu. Uma beleza que procede dele. Está me ouvindo? Quando você descansa, o sorriso é fácil. Qualquer coisa você sorri. E quando você está feliz, você atrai pessoas para perto de você. Quando você não está feliz, as pessoas se afastam de você. Sabia disso? Ficar com dó de si mesmo não vai mudar nada também. Apenas repreenda, arreda Satanás. Deixa a alegria do Senhor brilhar nos seus olhos. Muita gente vai se juntar perto de você, inclusive aquele que interessa que chegue perto. Está entendendo o que eu estou dizendo, né? Erga sua mão para o céu. Os demais irmãos, tente para cá a sua mão. Ore com encargo, com compaixão, com amor. São seus irmãos, são parte da sua família. Eu quero ouvir você orando agora. Repreenda todo tipo de oposição, resistência. Os pastores não impõem a mão só sobre uma ou duas pessoas. Sai do seu lugar, vai impondo a mão em quem está atrás também. Vai impondo a mão. Importante que você imponha as mãos. Pai, eu oro nessa hora em nome de Jesus, porque confiamos no teu amor. O Senhor é Deus amoroso. Ó Deus, e o Senhor ama cada uma dessas irmãs e desses irmãos que estão aqui com amor eterno, afetuoso, carinhoso. Ó Deus, e o Senhor sabe
do desejo, do anseio do coração de cada um. Por isso eu ministro hoje: ó Senhor, abre portas diante deles, alarga o caminho debaixo dos pés de cada um. Ó Deus, que o rosto de cada um possa resplandecer com a luz da tua face, com a tua presença, que o coração de cada um seja cheio da tua alegria. Nós comandamos hoje que todo espírito imundo que tem trazido pensamentos na mente de tristeza, melancolia, depressão, abandono, eu te resisto agora e te repreendo em nome de Jesus, e declaro descanso do céu, descanso do céu, alívio do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está aqui à frente com a mão erguida, repita comigo, diga: eu creio na promessa de Deus, de que não é bom que eu esteja só, por isso Ele mesmo vai providenciar alguém para mim. Diga: Ele já preparou, está a caminho, eu creio. Diga: eu lanço fora toda incredulidade e declaro em fé hoje a bênção de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Agora eu quero fazer uma coisinha com você. Lembra o desafio de hoje? Qual é? Que nós fizemos ontem? Orar por alguém que está orando pelo mesmo que você. Então olha para o seu lado. Você vai orar com quem está do seu lado aí agora. Mesmo que ele receba antes de você, você consegue orar assim? Você pode orar com dois, não tem problema. Mas que ninguém fique sozinho. Os servos devem se posicionar. Nós vamos entregar o pão e o cálice para você nessa manhã, e vamos participar da mesa do Senhor. Essa é uma manhã de milagres, aleluia. Aleluia. Se você já acabou de orar, você pode ir para o seu lugar. Continue de pé. Pegue o pão e o cálice. Vamos participar da mesa do Senhor. Mas vá com alegria. Vá em fé. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Vamos cantar ao Senhor. Tu tens sido tão Ele tem sido bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de para sombras, fala as montanhas pra me encontrar. Declara isso. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Vai bem forte. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Diga isso. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu gosto disso, eu gosto disso. Ele faz tudo para te encontrar. Nada pode separar você do amor dele. Eu tenho dó de quem quiser separar você do amor dele, porque não pode. Se subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomar as asas da alvorada e me deter nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a sua mão, e a sua destra me susterá. Aleluia. Pastor Francisco Vasco, Pastor Naor vão fazer a consagração. Antes disso, nós não teremos reuniões hoje à noite. O desafio do dia seguinte sempre é feito à noite. Eu vou fazer agora, mas o desafio de ontem está valendo hoje. Esse que eu vou fazer agora, na verdade, é para amanhã. Ok? A Bíblia fala lá em Romanos 4, verso 20. Projeta para mim. Que Abraão venceu o tempo de espera. Como é que ele venceu? Olha o que diz. E não duvidou da promessa de Deus, que ele teria o filho, por incredulidade. Mas ele foi fortificado na fé. Como que ele fez isso, meus irmãos? Como é que ele fez isso? Você está entendendo por que eu digo para você dar um glória a Deus? Ok, não era agora, mas também está valendo. Porque quando você dá glória a Deus, você é fortificado. Cada glória a Deus é um comprimido de fortificante que você toma, espiritual. Então, o desafio é para amanhã, não é para hoje. Você vai se levantar durante o culto, no meio da pregação, e vai dar um glória a Deus. Não é agora, é no meio da pregação. O que eu não faço para ter uma igreja pentecostal? Eu faço qualquer negócio, estou aceitando. Então amanhã é o dia de você deixar o pregador desconcertado. Vai estar pregando aqui na frente, de repente alguém levanta lá e dá um glória a Deus. Aí o outro levanta de cá. Vai atrapalhar muito. Mas essa é a ideia. É você vencer o constrangimento. Porque alguns têm, eu entendo isso. Mas não aceito.
Você vai vencer o seu constrangimento em nome de Jesus. Você entendeu o que é amanhã? Por isso que eu fiz questão de ler no final, para você não me atrapalhar. Não, brincadeira. Eu amo os irmãos. Meu maior prazer é estar aqui junto de você. Acredite em mim. E olha que eu tenho muitos prazeres na minha vida. Muitos. Não tem nada que se compara. Estar junto com os irmãos, adorando a Deus. A presença, o ambiente é glorioso. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Aleluia. Esqueci alguma coisa? Então, na live do meio-dia, eu leio testemunhos. Manda para mim seu testemunho. Se você tem meu WhatsApp, manda no WhatsApp. Se você não tem, pergunta ao seu vizinho que ele deve ter. Se ele não tiver, entra no Instagram e manda pelo direct. Essa pronúncia é errada, né? Não é assim que se fala em inglês. Mas é direct mesmo. É aquele aviãozinho que está lá, você clica nele, escreve, clica em enviar e eu vou ver. Tem alguém que tem algum testemunho que gostaria de compartilhar? Escreve para mim. Não tem que ser extraordinário. Tem que ser apenas o seu testemunho. A sua história com Deus. É isso que importa. Amém? Erga o seu pão. Aleluia. Erga o seu pão. Esse é o pão dos filhos. Hoje você vai receber cura e milagres. Quantos creem? Diga: esse pão é o corpo de Cristo, que foi partido e moído naquela cruz, no meu lugar. Hoje eu como o pão dos filhos, e ao comer deste pão eu recebo saúde, vida, paz, alegria. Diga: esse pão é a garantia que eu sou amado e coisas boas acontecem com aqueles que são amados. Hoje, ao comer esse pão, eu estou declarando que faço parte do corpo de Cristo. Diga aleluia. Aleluia. Irmãos, você sabe quem é que dá glória a Deus? É quem recebe. Quando você recebe o milagre, você glorifica, porque a glória é dele, não é? A Bíblia fala que tudo que você orar crendo que já recebeu, assim será. Por que eu posso crer? Por causa da troca que aconteceu na cruz. Então eu queria fazer um negócio que eu estava com vontade de antecipar esse desafio de ontem. Pega o seu cálice como alguém que já recebeu. Eu vou contar até 3. Eu queria que você desse 3 glória a Deus mais alto que você puder, em fé. Está preparado? Vamos lá, 1, 2, 3, vamos. Aleluia, aleluia, uau, meu Deus, aleluia. Diga: este cálice é o sangue da nova aliança, a troca que foi feita no Calvário, por mim, por amor. Diga: lá na cruz, Ele levou a minha maldição, a morte, a miséria, a enfermidade. Ele me deu a vida, a saúde, a prosperidade. Diga: aqui está o pagamento da dívida. Eu sou perdoado, justificado em Cristo. Diga: para mim não há mais culpa, não há mais acusação, não há mais condenação. Por isso eu creio que já recebi o meu milagre, por causa da aliança, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, alguém pode dizer glória a Deus? Tome, coma do pão, beba do cálice, meu irmão, e glorifique a Jesus. Tenha uma semana maravilhosa no descanso da presença do Pai.
Ao fazermos isso, estamos encerrando a nossa reunião. Mas amanhã nós temos 3 lives, meio-dia, 19h30, 21h30. Venha estar conosco às 19h30 aqui, pessoalmente. Vamos fazer uma live agora, já passou da hora, mas nós vamos fazer.